que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós éramos menores, estávamos servilmente ligados aos rudimentos deste mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao seu coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias, e meses, e tempos, e anos, receio de que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Podeis assentar dando glória a Deus. Eu vou precisar mesmo de colocar a lupa, no olho. Irmãos queridos, eu confesso a vocês que displicente e descuidadamente eu julgava começarmos hoje uma ministração voltada ao trabalho comportamental. Mas fazendo uma leitura da carta do apóstolo São Paulo às igrejas da Galácia do Sul, eu percebi que a ministração comportamental vai começar a partir do capítulo de número 5, capítulos 5 e o capítulo de número 6. O que nós temos aqui é o apóstolo Paulo trazendo mais uma base de comparação para consubstanciar. A palavra consubstância, ela transmite a ideia de ligado intimamente, como base para amparar aquilo que ele já está desenvolvendo nos 3 primeiros capítulos, que é exatamente refutar a controvérsia judaizante. Quando eu li o capítulo 5 algumas vezes hoje, embora estar trabalhando na igreja e as dificuldades congregacionais e administrativas, eu percebi que eu precisava levantar 3 observações. A primeira, falar sobre as cláusulas que foram estabelecidas no Concílio de Jerusalém. Quando você abre a Bíblia Sagrada para ler o livro registrado por Lucas, o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do versículo de número 23, nós temos ali as cláusulas que vão legislar o comportamento das comunidades gentílicas. Porque nós temos uma dialética, um duelo entre a teologia paulina e a teologia petrina. A teologia proposta por Paulo para as comunidades gentílicas era a justificação pela fé. A teologia proposta pelos judaizantes para comunidades gentílicas é a justificação pelas obras. Mas de toda a capacidade que um gentil eventualmente possa ter ou possuir para justificar-se por obras, o que os alunos, os discípulos da casa de Tiago pretendiam era que os gentios se circuncidassem. Nós temos registros, tanto da tradição como da própria escriturística do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo não tinha nenhum tipo de problema com a circuncisão. A circuncisão era uma operação de fimose que corporalmente manifestava-se no presente o pacto que Deus havia feito com Abraão. O pacto da circuncisão fazia com que pessoas que eram gentios fossem consideradas, ou seja, pessoas que eram prosélitas, fossem anexadas à comunidade judaica. O grande problema é que estes irmãos chegaram na igreja da Galácia do Sul, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio, Derbe, e disseram o seguinte:
vocês precisam circuncidar-se para ser salvos. Aí o resto do cabelo que tinha na cabeça de Paulo começa a cair. Porque o apóstolo Paulo estava pregando e tinha acabado de pregar a justificação pela fé, mediante o poder da graça. Aí vieram outros irmãos da casa de Tiago e disseram: a justificação é pela fé, mediante a graça, mais as obras, mais a circuncisão, mais a lei de Moisés. De modo que em Atos capítulo 15, por causa deste problema, a igreja, o presbitério, a comunidade apostólica, os 12 mais Paulo e Barnabé se reuniram para debater este tema e estabelecer quais seriam os padrões comportamentais dos irmãos que estavam nas comunidades gentílicas. Segunda coisa, afirmar sobre os judaizantes dizerem que não havia peso sobre os gentios. Porque aqueles que eram da casa de Tiago, aqueles que eram representados por Tiago e por Pedro, por João, disseram para Paulo: então quer dizer que nós temos todos os padrões comportamentais, ortodoxos e religiosos da comunidade judaica, mas a fé em Jesus Cristo, por meio da graça de Deus, e eles não têm nada? Então quer dizer que nós somos chamados à escravidão da lei, embora Cristo ter nos resgatado, e eles não têm nada? Quer dizer que nós vamos adotar, administrar, carregar um fardo, e para eles nós não vamos dar nada? Da onde vem a pregação da liberdade cristã. Porque o apóstolo Paulo vai dizer categoricamente, pelo menos 2 ou 3 vezes, que Cristo nos chamou para a liberdade. Agora, a pregação da liberdade, ela tem um risco. O risco que o próprio apóstolo Paulo condenou aos irmãos em Corinto, dizendo que eles estavam usando da liberdade para práticas de libertinagem. Quando Paulo abriu o precedente para que as comunidades gentílicas não adaptassem a sua vida à dogmática judaica, Paulo não está abrindo a cancela e dizendo: faz tudo. Paulo não está dizendo assim: venha como está e permaneça como você quer. Não. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que te aceita do jeito que você é, mas não te permite ficar do jeito que você está. Evangelho que é evangelho transforma. Evangelho que é evangelho muda comportamento. Porque o evangelho trabalha no comportamento daquele que se propõe a abrir o seu coração. Por quê? Porque Cristo é internalizado. E a própria palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se Cristo é internalizado no meu coração, eu abro a boca, ele sai pela boca. Eu vou para o espelho me vestir, ele está nas minhas vestimentas. Porque tudo aquilo que está dentro procede. Então, se eu estou cheio de Deus, quando eu ando, Deus vai nas minhas pegadas. Você pode dizer glória a Deus? Terceira coisa, mostrar que Cristo deve ser internalizado na vida pessoal cristã. Paulo está dizendo assim para os irmãos lá da comunidade judaica: o evangelho que eu proponho para eles não é um evangelho estereotizado, não é um evangelho de indumentárias ortodoxas, não é um evangelho que se categoriza pela estética, mas pela essência. Se eu consigo propor para eles a ideia de internalizar a Cristo, Cristo vai conseguir provocar mudanças significativas na vida de todo o gentil, muito além das mudanças que a lei pode proporcionar no coração de um homem. Porque quais as mudanças que a lei pode provocar em alguém? Nenhuma. A única coisa que a lei faz de bom para mim é mostrar uma sujeira que ela não pode tirar. E a lei me mostra a sujeira que eu não posso tirar. Inclusive eu estava lendo o comentário de Hill, um dos maiores comentaristas norte-americanos do século XVI para o século XVII, e ele disse que o grande problema da lei é que ela é uma luz que se acende dentro de um quarto poroso e escuro, mostrando todas as sujeiras. O grande problema é que ela não pode limpar. A sujeira que existe em mim, em você, ela só pode ser limpa mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e por causa dele nós somos transformados para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Então eu tenho aqui um paralelo, porque em Gálatas 3, versículo 24 e 25, eu estou pisando aqui nesse negócio dessa calça. Em Gálatas 3, está gravando aí, Isaac?
Muito bem. Olha aqui em Gálatas 3, capítulo 3, 24, 25. Lá tem uma figura de linguagem. Vamos falar grego aqui hoje? Repita comigo. Gogos. Não, irmão. Aí o povo da internet, eles vão pensar que vocês não sabem grego. Aqui quase todo mundo sabe grego. Vamos lá. Paidagogos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, tá vendo? Tá filmando? Vamos de novo. Paidagogos. 1, 2, 3. Paidagogos é o aio que a Bíblia fala. A lei é um aio. O que é um aio? É um paidagogos. O que é um paidagogos? É um aio. E o que é um aio? É um paidagogos. O que é esse? É aquele indivíduo que pega um jovem de 0 a 16 anos e ensina ele sobre a vida. Isso é um paidagogos. De onde vem a palavra, evangelista Júnior? Pedagogia. Que ensina, que faz toda aquela prática administrativa, que alfabetiza, é a lei. Mas quando o indivíduo alcança a maioridade dentro das cognominações culturais judaicas, ele ganha liberdade, alforria. O que a lei foi para mim? A lei foi um paidagogos. O que a lei foi para você, irmãos? Ela te levou até a pessoa de quem? De Jesus Cristo. E agora, o que ela não conseguiu fazer por você, Jesus Cristo de Nazaré fez lá na cruz do Calvário. Aí no capítulo 4, pastor Silvio, ele usa outras duas figuras de linguagem. E aqui você tem que aprender esses indícios tropológicos da interpretação bíblica. Ele usa duas figuras de linguagem. Repita comigo: tutor. Alto, tutor. E curador. Então ele usa agora, no capítulo 4 de Gálatas, no contraste da condição do homem sob a lei. É um contraste. O que é um contraste? É uma imagem reproduzida a partir de duas figuras de linguagem. A palavra tutor e curador. São as palavras que Paulo empresta dentro de uma cognominação romana. Porque paidagogos é uma expressão, embora ser grega, mas mais usada nas comunidades judaicas. Agora ele faz o empréstimo de uma terminologia romana, que é a palavra tutor e a palavra curador. O que é um tutor? É aquele que acompanha uma criança de 0 a 14 anos. O que é um curador? É aquele que acompanha a criança de 16 a 25 anos. Porque o pai daquela criança, ele designa através do pretor romano um indivíduo para ser o curador dessa criança, para que após o 25º ano de vida, ele possa tomar conta da sua existência. Então, Paulo está dizendo aqui para irmãos que são de cultura helênica, irmãos que são anexados e pertencentes ao Império Romano, fazendo empréstimos de funções romanas, para dizer o que a lei fez com o homem até chegar a Cristo. Porque o papel da lei é extraordinário, o papel da lei é batuta, o papel da lei é bacana, mas só tem validade até chegar a pessoa de Cristo. Porque o que Cristo faz por mim, a lei não conseguiu fazer. O que Cristo fez em um ato, a lei não fez em 16 séculos. Porque Jesus Cristo é a solução para todo aquele que vive e nele crê. Você pode dizer glória a Deus? Então aí ele fala, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, repita herdeiro menor no 3, 1, 2, 3, em nada difere de escravo. Mas como, Paulo? Não difere. Ele é menor, não difere do escravo, exceto pelo fato de que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores. Tutor até o 14º ano, curador até o 25º ano, porque o pai, por algum motivo, deu poder para outras pessoas exercerem sobre o filho influência, porque ele não tem legitimidade estatutária e comportamental para lidar com isso. Então o pai deposita na figura do curador a responsabilidade de entender quando o filho está pronto. Aí o que é que Deus está dizendo através dessa palavra por intermédio de Paulo? A lei, ela durou o tempo necessário para que os curadores, ou seja, para que ela pudesse denunciar para Deus a plenitude dos tempos. E a partir de que a nação está pronta para receber o verdadeiro, legítimo Deus de Deus, luz de luz, glória sobre glória, e ele veio, morreu na cruz do Calvário e resgatou toda a humanidade do seu pecado e da sua culpa. Quer ver? Olha aqui que 3 coisas, ó. Primeiro,
Eu sou herdeiro, mas não sou livre. É a lei. Sou herdeiro, mas não sou livre. Olha, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Eu sou herdeiro, sou, mas não tenho liberdade. Essa é a lei. Eu sou herdeiro, não sou? Sou, mas não tenho liberdade, não sou livre. Eu sou herdeiro sobre algo que é meu, mas não tenho capacidade nem liberdade para administrar. É meu? É. Eu sou herdeiro? Sou, mas não sou livre. Segundo, sou herdeiro, mas não sou dono de fato. Eu posso até ser dono de fato, mas não sou de direito. Porque o que é alguém que tem função por direito? É alguém que tem papel. O que é alguém que tem função de fato? Alguém que tem influência. Então, eu tenho a influência de dono, mas não tenho o papel dele. O papel está na mão do curador. Essa é a ideia que Paulo está trazendo. Terceiro lugar, eu sou herdeiro, porém, ainda não. Olha aqui, ó. Mas está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Capítulo 4, versículo 2. É o que está escrito aqui. Então, eu sou herdeiro, porém não livre. Eu sou herdeiro, porém não dono de fato. Eu sou herdeiro, porém ainda não. Por quê? Porque Deus determinou o tempo para que eu pudesse ser. O que naquela ocasião eu não poderia ser. Mas quem me deu a legalidade para ser? Jesus Cristo. Então, ele está usando uma figura de linguagem. Ele pega aqui empréstimos romanos para poder comunicar uma comunidade greco-romana o que era o papel da lei para a comunidade judaica. Aí, para explicar como a lei atuava na comunidade judaica, ele usa a figura do curador e do tutor. É do jeitinho que eu estou falando. Ele está falando, Paulo. É do jeitinho que vocês não conhecem aí a figura do tutor? Conhecemos. É aquele que guia a pessoa até o 16º ano. Aí a criança ainda não tem competências e habilidades orgânicas e administrativas para tomar de conta de tudo que é dela. Aí vai passar para um curador, não é verdade? É um pretor romano, que é um cargo que sobressalta um cargo de juiz, vai escolher. É ele que vai determinar o prazo certo, quando se completará a plenitude do tempo. Para aquele indivíduo que está sobre aquela tutela, poder administrar o que é seu, sim, foi o que a lei fez com Israel. A lei ela cumpriu o tempo no prazo determinado, mas cumprindo a plenitude dos tempos, olha, para dar glória a Deus, ele enviou a seu Filho Jesus Cristo, e todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele vai ter a vida eterna. Então a nossa condição em Cristo nos dá a liberdade e filiação. Olha aqui, ó. Vindo, porém, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou a seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Repita comigo no 3, adoção de filhos. 1, 2, 3. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas capítulo 4, os versículos 4, 5, 6 e 7. Então nós temos que fazer aqui algumas observações. A primeira, quando veio o Filho de Deus, olha aqui, ó, irmãos, preste atenção. A partir veja bem isso aqui. A partir da divisão governamental de Israel, no ano 932 a.C., sob o regime de Jeroboão, filho de Nebate, que se estabeleceu na parte mais norte da comunidade de Israel, rachando o reinado e deixando com a tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim, Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, nós temos duas nações que se levantaram monarcas. No reino do norte, 19. No reino do sul, salvo engano, 21. Todos estes monarcas pecaram contra Deus. Sim, alguns foram piedosos. Se eu não estou equivocado, 7 dentre aqueles que governaram o reino do sul foram piedosos. Todos os outros pecaram. A terceira dinastia do reino do norte, liderada por Orim, que pega o governo de Tibni, filho de Ginate, funda uma das dinastias mais perversas para o reino do norte. Orim, Acabe, Acasias e Jeorão. São eles que fundamentam de forma governamental o reino do norte, estabelecendo no outeiro de Semele a cidade de Samaria. A partir destes meandros, nós temos profetas na Bíblia Sagrada,
que nós temos na Bíblia, irmãos? Profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Deus, Zacarias e Malaquias. Estes profetas sempre profetizaram que viria um rei sobre rei, um rei sobre reis, um governo sobre governo, um homem extraordinário que faria com que não só a comunidade de Israel, mas todo mundo se voltasse para Deus. Por causa do pecado destes reis que se assentaram para governar o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi destruído 209 ou 10 anos depois, por Tiglat-Pileser III, por Sargão II. Foi a destruição de Assurbanipal, começou aquela destruição total. O outro reino, em 586, foi liquidado. Não havia esperança no homem. Não havia esperança no governo, não havia esperança no sentido, no litígio religioso, porque de fato era um litígio. Então quem precisou vir? Jesus. O que Paulo está dizendo para aquele povo? Que Jesus, ele precisou vir. Quando veio o Filho de Deus? Vindo, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O que é plenitude do tempo? É o tempo completo. Quando se completou, chegou o limite, agora é a hora de vir. Aí veio Jesus. Segunda pergunta, quem é o Filho de Deus? Aí está aqui, Deus enviou o seu Filho. Repita comigo, nascido de mulher no 3. 1, 2, 3. Nascido de mulher. De novo, 1, 2, 3. Nascido de mulher. Por que Jesus precisou vir nascido de mulher? O objetivo é muito claro. Porque ele precisou assumir a nossa humanidade. O debate da cristologia foi um dos debates mais perturbadores da história do cristianismo, por pelo menos 150 anos ininterruptos. Começou com Marcião. Marcião foi um dos que abraçou um pouco da cultura helênica, de uma filosofia platônica, e fez para si o primeiro cânon. A grande dificuldade era entender quem era a figura de Jesus. Ele era humano? Ele era divino? Se ele era Deus, quando ele foi criado? Mas se ele é criado, ele não é Deus. Ele é criado ou ele é gerado? Se ele é Deus, por que nasceu de mulher? Aí levantou alguns homens que disseram o seguinte: eu não posso admitir que um Deus mame no peito. Então, se um Deus não mama no peito para sobreviver, ele passou a ser Deus. Aí levanta outro. Mas se ele passou a ser Deus, ele não é Deus. Porque Deus não está no tempo. Deus é fora do tempo. Por que Deus é? O nome de Deus no hebraico, Yud-Rei, Vav-Rei, Erierasher, lembra do nome de Deus no hebraico? É a conjugação do verbo ser nas 3 instâncias. No passado ele é, no presente ele é e no futuro ele é. Deus é. Deus é. Deus é assim, Deus é. Por que a igreja não adora a Deus? Por que o povo não cultua a Deus verdadeiramente na igreja? Porque vocês não sabem quem Deus é. Vocês pensam que Deus é o que é Deus? É um sistema litúrgico, sacramental, assembleiano, presbiteriano, calvinista, arminiano? O que é Deus para você? Deus está dentro de qual caixa? Você relativiza Deus? Você subjetiva Deus? Secundariza Deus? Que tipo de culto você vem aqui apresentar para Deus? Por que o meu culto é deficiente? Porque eu não sei quem Deus é. Aí levantou Atanásio de Alexandria, um dos homens que mais defendeu a ortodoxia cristã, por volta do ano 337 da era cristã, e disse: o que ele não assumiu, ele não curou. Porque Ário, lá de Alexandria, estava disputando contra Alexandre, o seu bispo na cidade de Alexandria. Por isso foi conclamado o concílio de Nicéia, que Jesus não era humano, e que a humanidade de Jesus foi diluída pela divindade no batismo. Lembra do batismo? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Fazei tudo que ele disser, e vindo sobre ele o Espírito Santo, em forma comporta de uma pomba, possuiu ele, veio a voz. Quem lembra disso, diga glória a Deus. Pois havia uma filosofia que estava dizendo dentro da igreja que a natureza humana de Jesus foi diluída pela divina no ato do batismo. Aí veio Atanásio de Alexandria e disse: o que ele não assumiu, ele não curou.
Ele está dizendo assim, o que ele não assumiu da natureza humana, ele não curou. Ele só pode curar o homem que ele assumiu ser homem. Aí levantou um outro homem chamado Gregório de Nissa, que era irmão de Basílio, e que era amigo de Gregório de Nazianzo, e disse, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. O que ele não assumiu, ele também não redimiu. Aí levantou Basílio de Cesareia e disse, a palavra gerado pressupõe que de fato foi gerado e tem a mesma natureza daquele que o gerou. Aí veio Cirilo de Alexandria, estudo debatendo sobre esse tema de dificuldade. Não dizemos que o Logos foi feito Deus depois da sua encarnação, mas que ele mesmo sempre foi Deus. Aí veio o Hilário, lá de Poitiers, o Hilário o Grande, que era galês, que era dessas igrejas aqui, e diz, nós confessamos um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Deus único, perfeito Deus e perfeito homem. O que eles estão dizendo? Jesus veio na plenitude dos tempos e Jesus é o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Qual é o credo que a igreja protestante confessa e acredita? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, que redimiu a comunidade da Galácia do Sul e redimiu todo mundo, tantos aqueles que estão aqui nesta noite, para que todos nós possamos dar glória em nome de Jesus. Como veio o Filho de Deus? Nascido sob a lei. Está aqui, no versículo de número 4, na parte C. Nascido sob a lei. Por quê? Porque ele precisa ser o sacrifício perfeito. E para que ele seja o sacrifício perfeito, ele precisa ser perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Por isso que ele precisou cumprir a lei de Moisés. Ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Porque todos vocês que vieram antes de mim não conseguiram cumpri-la, mas eu vim cumprir a lei. Aí, em último lugar, por que veio o Filho de Deus? Para resgatar os que estavam sob a lei. Aí aqui ele pegou aquela figura. Vocês estavam sobre o tutor, vocês estavam sobre o curador. Vocês sabem o que é tutor, sabemos. Sabe o que é curador. A presença do tutor ou do curador é a prova indubitável que vocês não podem ser ainda herdeiros. É verdade, só que Jesus veio ao mundo para fazer de todos os que estavam sobre tutores e curadores herdeiros de Deus, por intermédio da promessa feita a Abraão. Você pode dizer glória a Deus? Libertar da lei e nos fazer filhos. Está aí no versículo de número 8. Antes, 3 observações. Como é que Deus nos liberta da lei e nos faz filho? Aí, ó. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Primeira coisa, recebendo o Espírito Santo. Vamos dizer recebendo o Espírito Santo no 3. 1, 2, 3. Recebendo o Espírito Santo. De novo. 1, 2, 3. Recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo, preste atenção, é que faz a obra da redenção no coração do homem. É o Espírito Santo. Ninguém pode dizer próprio, por isso que eu tenho dificuldades com o apelo que nós fazemos aqui na igreja. Eu faço os apelos, vou continuar a fazer com muitas reservas, mas eu não vou colocar Cristo na proporção de uma mercadoria barata. Tem gente que chora tanto para a pessoa entregar o coração para Jesus, como se a pessoa pudesse entregar o coração para Jesus. Repita comigo, eu não posso entregar o meu coração. Não é você que entrega o seu coração, é Ele que te possui e te chama. Você não tem bondade suficiente para dizer eu escolho Deus. Não, ninguém tem. Ninguém tem bondade suficiente para dizer, eu vou escolher. Não, Paulo já tinha dito isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não. Mas o mal que eu não quero, este eu. Entre fazer o que é certo e o que é errado,
você vai fazer o que é errado. O problema é que precisa ser gerado em você uma outra natureza, que difere da sua natureza, para que nessa natureza você faça o bem. O próprio Isaías disse que as nossas melhores obras são trapos de imundície. Trapos de imundície eram panos que as mulheres usavam para sustentar e manter aciado durante o seu ciclo cotidiano mensal. Aquilo é um trapo de imundície. Isaías está falando assim, as minhas melhores obras é aquele pano sujo de sangue. Ninguém pode escolher a Deus. Deus nos escolhe. E Ele nos resgata com mão forte do poder do pecado. E Ele liberta todo indivíduo debaixo do poder da sua glória e da sua graça. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Então como é que Ele vai fazer isso, pastor? Colocando o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre entrou para transformar o caos em sucesso. Bereshit bara Elohim ve'et shamayim ve'et haaretz ve'haaretz va'etat tohu va'rovo ve'rosher al pnei deromim veruach, olha o Espírito entrando, veruach, e tem 3 R, veruach Elohim berahefet al pnei hamayim. Está lá escrito, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você só pode transformar o seu caos em luz se o Espírito Santo se mover dentro de você. Caso contrário, você não consegue. Segunda coisa que ele fez, tendo intimidade com o Pai, porque a lei, Rogério, era um cabresto. Faça! Aí você consegue fazer? Sim ou não? Não. Eu não consigo fazer. É engraçado, né? Porque a gente mede a obediência ou desobediência de alguém na proporção daquilo que ele recebe a ordem. Se ele recebe faz e não faz, ele erra. E se ele recebe não faz e faz, ele erra do mesmo jeito. Até nos mandamentos positivos da lei, que são 248, eu peco. Porque eu não só peco quando eu quebro a lei, eu peco quando eu deixo de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então eu estou debaixo de um cabresto. Por quê? Porque o meu corpo luta contra a moralidade. Foi Deus que disse, quando ele olhou para aquele bando de gente tribulosa, lá em Gênesis capítulo 6, ele disse, Yetzer hará, é o acróstico, ele olhou para aquele povo fazendo aquela bagaceira toda, em Gênesis, quando ele destruiu o mundo, e Yetzer levi radan hará, a maldade do coração do homem nasce com ele, está no coração dele. Não dá para ele fazer, então nós estamos debaixo de um cabresto. Aí o que Paulo está mostrando? Que agora o cabresto é tirado. Eu não estou debaixo do jugo do tutor e nem do curador. Eu sou herdeiro de Deus por intermédio de Jesus Cristo e eu posso chamá-lo de Pai. Oh, glória! Oh, diga glória a Deus, igreja! Lembra da oração do Pai Nosso? Nós ensinamos aqui alguma coisinha, não é? Lembra da oração lá em Mateus capítulo 6, lembra? Quando pois tu orares, não sejais como os hipócritas e os fariseus que oram nas esquinas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, nem como os gentios, que pressupõem que seu muito falar serão ouvidos, nem useis de vãs repetições, porque o vosso Pai sabe o que necessitais. Mas quando orares, entra pois tu no teu quarto e bate a porta, porque o teu Pai que te vê, ele não escuta, ele te vê, porque ele vê e não escuta, porque ele vai ver se aquilo que você fala coincide com aquilo que você vive. É por isso que na oração ele não te escuta, ele te vê, e o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensa. E porque quando orares dizem Pai Nosso. Você pode dizer glória a Deus? Repita comigo, Ele é o meu Pai. É a única forma de tu ser curado desse cabresto de lei. Porque quem vive sobre regras é escravo, não é verdade? Mas quem vive na liberdade da casa de um pai é o seu filho. Que Deus, olha irmão, e outra, que coisa, que privilégio que tu tem, hein? De estar aqui
diante de um Deus que criou os céus e a terra. Eu estava vendo o irmão, não sei se foi o Wisber, dizer, eu já disse esse dado aqui, que dentro de uma garrafa PET de 2 litros cabem 2 bilhões de grãos de areia. Sim, de féculas de areia, dentro de uma garrafa daquela. Aí você olha para o universo, tem 3 vezes mais estrelas no cosmos do que grãos de areia em todas as praias, rios, mares e oceanos. E diz a Bíblia Sagrada que o teu Deus chama mais estrelas no universo do que areias na terra. E o teu Deus chama estrela por estrela todas as manhãs pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. É uma linguagem poética para dizer o poder desse Deus. Olha, irmão, o peso que é essa terra. A Bíblia diz que Deus pesa os maiores montes em balanças de precisão, que são aquelas balanças que pesam ouro lá na feira, quando tu vai vender alguma coisa de ouro na tua casa. Irmão, esse mundo tão grande, tão imenso, diante de Deus ele não é nada. E esse Deus que criou o mundo, o universo, criou todas as coisas, ele permite que você, aqui nesta terra, chame ele de Pai. Ele é o seu Pai. O universo hoje é um universo em expansão, tem 100 bilhões de anos-luz de diâmetro. O imperador Trajano chamou o Gadol Kohen Josué e disse: mostre-me a glória do teu Deus. Trajano foi meio-dia para o palácio do imperador, e Trajano não, o sumo sacerdote, o Gadol Kohen, foi para o palácio de Trajano e disse: olhe para o sol. E ele tentava olhar e não conseguia. Olhe para o sol. E ele tentava olhar e não conseguia. Olhe para o sol. Aí ele: se eu não consigo olhar para o sol, é o alto do meu dia. É impossível, porque o sol converte 4 trilhões de matérias orgânicas em energia solar por segundo. O seu poder que sai de lá chega na minha pele em 8 minutos. Ninguém pode fazê-lo. Aí o Josué olhou para Trajano e disse: tu que não consegues enxergar ao menos um dos embaixadores do meu Deus, como, pois, tu podes pensar que consegue contemplar a glória do Criador? Esse Deus permite que você chame ele de Pai. Esse universo em expansão tem 100 bilhões de anos-luz de diâmetro. E a Bíblia diz que para olhar toda a expansão do universo, Deus não tem nem que mover a sua face. Esse Deus te permite você chamar ele de Pai. Você só melhora a sua vida, seu casamento, sua história, sua família, se você alcançar intimidade com Deus. Se você ajoelhar e falar assim: pai, eu tenho dificuldade, pai isso, pai aquilo, pai isso, pai aquilo outro. E eu quero profetizar nesta noite que Deus vai fazer esta obra de graça, dando a você essa oportunidade em nome de Jesus. Você crê nisso e pode dizer glória a Deus? Aí está aqui, ó, enviou Deus seu Filho ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Já não és escravo. Repita comigo: eu não sou escravo. No 3, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então 3 coisas que Deus faz para te libertar da lei. Primeira coisa que ele faz: ele coloca em você o Espírito Santo. Ele te permite a intimidade com ele. E em terceiro lugar, ele te torna herdeiro de Deus. Jesus fez isso por nós. Para encerrarmos aqui rapidamente, um forte apelo à vida cristã. Aí Paulo está revoltado, porque é de revoltar qualquer pastor. Ô irmão, olha para cá. Você está ensinando para o seu filho: não joga comida na mesa. Aí ele faz assim, ó. Não tem aqueles bichos traquinos, aquele bicho que parece que é o demônio que sai correndo dele e ele entra no demônio. Não tem aquele tipo de menino gostoso? Aí você fala: não faz isso. Ele faz assim, ó. É o povo fazendo com Paulo. Olha o desabafo de Paulo. E Paulo era desabafo. Paulo desabafava. Não desabafava lá. Mas quando ele saía, menino, a mãozinha dele era pesada. Os próprios irmãos de Corinto diziam isso. Ah, você é muito duro por carta. Aí dá vontade de dizer: e vocês querem ser balangada a vida toda, bando de bebê? Vocês querem ser ninada, cucu, vai te pegar a vida toda? Eita! Deus está falando aqui nesta noite que aqui tem homens e mulheres de Deus que sustentam comer comida sólida. Você pode dizer glória a Deus? Olha o desabafo aqui. Primeira coisa que Paulo faz é tacar. Eu ia falar, mas está gravando, eu quero ser educado.
Ele coloca sobre a face esplendorosa dos irmãos. Vou jogar sobre as vossas faces esplendorosas. Esse, vocês serviam ao diabo. Está aqui, olha aqui, ó. Servieis a deuses que por natureza não são. Está vendo? Aí, Renan, olha aqui, ó. Você era lá da bagaceira, rapaz. O que é que tu era? O que é que tu valia? Hein? O que é que tu valia? É o que ele está dizendo aqui para os irmãos. Olha aqui, ó. Servieis a deuses que por natureza não são. Por que vocês serviam? Porque vocês não me conheciam. Agora, por que a verdade liberta, irmão? Porque a verdade é capaz de tirar do indivíduo cabresto da ignorância. Por que o principal pilar para uma igreja crescer é o conhecimento? E é o pilar que ela menos quer experimentar o conhecimento. Por que quando Paulo foi personificar o culto, ele personifica o culto que agrada a Deus como um culto racional e não um culto emocional? Por quê? Porque Paulo quer fazer o povo entender, mas o povo quer continuar na obscuridade, no desconhecimento, no desentendimento. Aí Paulo está lançando sobre as faces esplendorosas dos irmãos de Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio e Derbe o seguinte: vocês não valiam nada, mas ele resgatou com mão forte vocês todos. Por que vocês não valiam nada? Porque vocês não conheciam a Deus, esse evangelho transformador. Porque esse evangelho aqui transforma. Você pode dizer glória a Deus? Quantos podem levantar a mão e dizer glória a Deus? Levante a mão e diga graças a Deus. Irmão, isso aqui transforma. É porque eu não tenho tempo para falar de história do cristianismo, mas o poder desse livro é poder de transformar qualquer nação. Esse livro tem poder, esse livro tem poder, este livro tem poder. Aí ele fala, olha, vocês converteram ao Deus verdadeiro, tá aí, ó. Mas agora que conheceis a Deus, irmãos, você conhece a Deus, sim ou não? É difícil. Eu fiz aquele paralelo hoje. Uma pessoa entrou na internet, perguntou assim para mim: pastor, o que é um teólogo? Eles perguntaram se eu era teólogo. Por que eu não me considerava teólogo? Eu respondi. Aí no privado, aí ele disse assim para mim: então para o senhor o que é ser teólogo? Porque o senhor tem o título, e o senhor disse que não é, não sou. Então o que é ser? Aí eu usei a figura para descrever Deus, para descrever o que é um teólogo. Eu falei, imagine, assim é Deus também. Imagine duas pessoas diante do mar. Uma viu o mar pela primeira vez, e enquanto ela estava apreciando a beleza do mar pela primeira vez, chegou um marinheiro de 35 anos, com o rosto salpicado pelas procelas do mar. E aí o rapaz que pela primeira vez vê o mar, disse, agora eu posso dizer que eu conheço o mar. Aí aquele senhor salpicado pelas procelas do mar, um marinheiro veterano, abraça ele, chora e diz, eu também conheço o mar. Falei, essa é a diferença do bacharel em teologia para o teólogo. Essa é a diferença de quem conhece a Deus e de quem conhece a Deus. Tem gente que conhece lá no fundo. Oh, glória. Lá no fundo. Lá no fundo. Quanto você conhece de Deus? Aí alguém chega assim, pastor, quando chegar lá no céu, o que eu vou fazer? Conhecer a Deus. Pastor, já passou 10 mil anos, o que eu vou fazer? Continuar conhecendo a Deus. Pastor, já passou 1 milhão de anos e você ainda não conhece. O que você vai fazer? Continuar a conhecer a Deus. Porque todo conhecimento que se pode ter aqui ou lá é insuficiente para conhecermos o tamanho da glória desse nosso Deus. Paulo está dizendo, vocês conhecem a Deus. De quanto de Deus você conhece? A gente não conhece muito.
Glória a Deus. Terceiro lugar, uma volta ingrata. Repita comigo, irmãos. Uma volta ingrata à escravidão do legalismo. Que ele fala assim, ó: como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: engraçado que ele apresentou-se a vocês para libertar do sistema, que agora novamente vocês querem ser encabestrados por ele. Eu não estou entendendo. E que tem igreja que pira qualquer pastor. Pira. É de pirar qualquer líder espiritual. Paulo está dizendo: não estou entendendo. Eu também não entendo. Como que alguém que experimenta a liberdade agora quer voltar à escravidão? Deus, irmãos, quer convidar você a viver o que Provérbios diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Você pode dizer graças a Deus? Em último lugar, uma frustração legítima do apóstolo Paulo. Uma frustração legítima do apóstolo Paulo. Olha ele falando, receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Eu não li isso não, leu Presley. Não. Vou ler de novo. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. O senhor leu e li isso aqui. Paulo dizendo: eu estou com medo de que tudo que eu passei aí. E o que ele passou lá? Aí você tem que fazer a harmonização textual, para você saber o que ele passou lá. A partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Lembra que lá em Listra, na segunda cidade, ele foi apedrejado de forma tão sórdida e banal, que ele foi dado como morto. Foi lá que ele foi dado como morto. O povo parou de tacar pedra. Pega uma pedra, taca na cabeça, aí ele mexe. Taca outra na cabeça, aí ele mexe. Taca mais uma, aí ele para de mexer. Foi lá que ele foi dado como morto. Aí ele está falando aqui, olha aqui: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. É ou não é de frustrar? Capaz que se fosse você tinha desabafado mais. Eu quase morri aí, bando de cambada ruim. Eu quase morri aí, vocês não lembram não que meu sangue está aí na praça pública da cidade até hoje, que nem o prefeito conseguiu limpar. E vocês estão fazendo uma desfeita dessa comigo? Mas não, ele fala assim: eu estou com medo de que todo o trabalho que eu desenvolvi aí, embora ter quase pago a mensagem do evangelho com a minha vida, ter sido em vão, mas pela graça e pela bondade de Deus, o trabalho do Senhor sempre permanecerá. E entre aqueles que são infiéis, Deus sempre tem o fiel. Entre aqueles que não querem, Deus tem aquele que quer. Entre aquele que não vai, Deus tem aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus envia todo aquele que nele crê. Você pode dizer glória a Deus? Quantos podem dizer graças a Deus? Então tá aí. No versículo 11, ele disse isso. Vamos recolher as ofertas. Eu estou sentindo a presença de Deus.